vamos apresentar sobre os principais tópicos relacionados ao Brasil no ano de 1822. Para conseguirmos entender os principais tópicos desse ano, temos que voltar em 1808, o período jonuíno. Durante as guerras napoleônicas, a família lusitana veio ao Brasil e desembarcou em Salvador, se estadiando por um curto período de tempo, e finalmente indo então à capital do Brasil, Rio de Janeiro. Como rei, Dom João VI, sua família não tinha uma data exata para voltar para Portugal, que neste momento já estava dominado pelo imperador da França, Napoleão, e como a família real estava no Rio, a cidade sofreu drásticas mudanças, modernização, reformas, campos de entretenimento e etc. Um ponto muito interessante é que neste ano o Banco do Brasil foi fundado, o qual serviria como armazenador naquele momento do dinheiro do Império Português. Ainda nesse ano, os portos brasileiros foram abertos para o comércio livre com as nações amigas do Império de Portugal. 7 anos após a abertura dos portos, devido ao Congresso de Viena, o Brasil foi elevado à classificação de Reino Unido, em conjunto com Algarves e Portugal, quebrando a ideia que Brasil era colônia de Portugal. Em 1820, a família real ainda estava no Brasil, e Portugal estava sob custódia da Inglaterra. Os portugueses liberais do Porto, vendo que o país estava em uma crise e que o rei estava mais focado em gerenciar a colônia, então os militares portugueses deram início a um movimento de revolução. Se iniciou na cidade de Porto, no norte de Portugal. Lá, os militares ocuparam as câmaras municipais, formando a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, dando início à Revolução Liberal do Porto, a qual tinha o objetivo de ordenar a volta imediata da família real do Brasil para Portugal e ordenar a quebra dos tratados que deixavam o Brasil com maior autonomia, transformando novamente o Brasil em uma colônia. Tal revolução também diminuiu o poder do rei de Portugal, remanejando a monarquia lusitana em uma monarquia parlamentar, tornando o rei uma figura representativa, e o Congresso gera o futuro da nação. Caso o rei não atendesse essas ordens, Dom João VI não seria mais o rei de Portugal, e outra pessoa ou outra família adquiria tal posto. Com medo de perder seu trono, o rei voltou a Portugal, porém a elite brasileira queria o rei a qualquer custo, pelo fato que os brasileiros não queriam voltar a ser uma colônia. Usaram uma jogada estratégica. O rei deixou seu filho mais velho, Pedro Alcântara, Dom Pedro I como príncipe regente em terras brasileiras. De certo modo, a doação de tal medida pareceu uma garantia de preservação do poder mediante uma possível dissolução da monarquia em Portugal. No entanto, os portugueses queriam a volta do príncipe também. O Dia do Fico. O Dia do Fico foi uma ocasião na qual Dom Pedro proferiu a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Foi sediado num cenário onde o príncipe regente era a única ferramenta capaz de garantir para o país segurança perante a possível falta de autonomia conferida por Portugal, resultado pela ausência do monarca no país. Condicionado Dom Pedro, isso pelo prestígio exaltado pelo Partido Brasileiro, com seu abaixo-assinado referente à opinião da população, antes a posição tomada pelo príncipe regente a ficar no país, ou seja, a partir do dia de 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu que ficaria no Brasil. Continuando, a independência baiana foi um movimento social e militar que começou em 19 de fevereiro de 1822 e terminou em 2 de julho de 1823. Os moradores do estado estavam cansados de pagar impostos à família real portuguesa e aos luxos que o sustentavam. Alguns membros da corte se recusaram a deixar a Bahia. Foi então que houve uma revolta em apoio à libertação do país dos portugueses. A cidade de Salvador era destaque contra o domínio do exército português, comandado pelo general da brigada Inácio Luiz Madeira de Melo, que invadiu a cidade no final de 1822.
os baianos perderam a batalha e foram para o Recôncavo Baiano, onde os habitantes também se destacaram pela independência. Os portugueses, aproveitando a evacuação de Salvador, exigiram reforços do exército para cercar a cidade. Também impediram a entrada de suprimentos da resistência, armas e munições. Em contrapartida, o imperador Dom Pedro I enviou mais soldados para ajudar os baianos a expulsarem os portugueses da região. Ao se sentirem confiantes, decidiram atacar no dia 8 de novembro de 1822. Essa foi uma das batalhas mais violentas da independência, que deu vantagem ao comandante Madeira e aos portugueses, fazendo com que os baianos recuassem. Nos primeiros meses de 1823, a situação dos moradores de Salvador iam de mal a pior, não tendo o que comer, ficaram doentes e muitos morriam nas batalhas. Ao se depararem com o caos que acontecia na cidade, Inácio Luiz Madeira de Melo permitiu a saída de aproximadamente 10.000 pessoas. O Recôncavo Baiano era uma área com pessoas de alto poder aquisitivo e grandes fazendeiros de cana-de-açúcar, que organizaram mais tropas para lutar contra os portugueses. Eles se aliaram à Câmara Municipal e instalaram o governo provisório da Bahia, fazendo dessa região do interior um governo para retomarem a capital de Salvador. Os portugueses, por meio de Madeira de Melo, responderam ao governo provisório com muita violência e organizaram um exército que atacou no dia 19 de fevereiro o Forte de São Pedro e o Convento da Lapa. A corajosa Joana Angélica, que era religiosa do local, foi morta ao tentar impedir a invasão pelos colonos. O coronel Joaquim Pires de Carvalho, temendo que as tropas portuguesas invadissem o Recôncavo, reuniu seu exército e nomeou o comandante francês Pedro Labatut com o intuito de intimidar Madeira de Melo. Recebendo mais apoio por parte de Portugal, Madeira tensionava encurralar as tropas de Labatut através da ilha de Itaparica e da Barra do Paraguaçu. Para defender a região, uma mulher chamada Maria Quitéria de Jesus Medeiro vestiu o uniforme da tropa Voluntárias do Príncipe e lutou bravamente contra a defesa da Bahia em diversas batalhas. Atualmente, ela é considerada uma heroína e um dos maiores símbolos da independência baiana. Saindo um pouco de 1822, em maio de 1823, Pedro Labatut cometeu abuso de poder contra integrantes do exército baiano. Os brasileiros não gostaram do que havia acontecido e prenderam Labatut e ordenaram que o coronel Joaquim de Lima Silva o sucedesse. Após essa explicação dos conflitos iniciados na Bahia, darei agora uma leve pincelada na ordem do Cumpra-se e na convocação da Assembleia Constitucional Nacional. No dia 16 de janeiro de 1822, o Ministério Brasileiro foi trocado. Anteriormente, os ministros eram lusitanos. Dom Pedro I muda seu ministério, e agora ele é constituído inteiramente por brasileiros, sendo encabeçado por José Bonifácio. Em maio de 1822, Dom Pedro I decretou uma ordem denominada Cumpra-se, a qual assegurava que, daquele momento em diante, todas as ordens que proviessem de Portugal só seriam aceitas se e somente se Dom Pedro I permitisse após uma análise de tal. Em junho do mesmo ano, Pedro de Alcântara, ou então príncipe regente, convocou a Assembleia Constitucional, a qual tinha por objetivo criar leis para o Brasil. Isto é, o Brasil formaria suas próprias leis independentemente de Portugal. Por volta deste período, Dom Pedro I também havia ordenado que qualquer tropa portuguesa que chegasse ao Brasil seria considerada como tropa inimiga e, portanto, seriam atacadas. A mudança do ministério, o decreto do Cumpra-se, a insubordinação do príncipe regente, a convocação da Assembleia Nacional e a rejeição do exército português levaram Portugal a ordenar imediatamente o regresso do príncipe regente por meio de uma carta. Em 28 de agosto, Pedro de Alcântara perde seu poder político em Portugal, e se ele não voltasse, o Brasil correria risco de ser invadido por tropas portuguesas. Como o príncipe não estava no Rio de Janeiro neste momento, sua esposa Maria Leopoldina estava encarregada do cargo como regente interino, ou seja, aquele que sucede o príncipe em sua ausência, para resolver questões administrativas. Maria Leopoldina organizou uma reunião especial com o Conselho de Estado e assinou a Declaração da Independência do Brasil em 2 de setembro, rejeitando por completo a ordem vinda de Lisboa.
Após isso, José Bonifácio ordenou imediatamente que mensageiros fossem a São Paulo levar tal declaração a Dom Pedro, o qual visitava as comarcas de Santos. No dia 7 de setembro, quando Dom Pedro estava voltando para o Rio de Janeiro, nas margens do riacho do Ipiranga, o mensageiro o encontra e transmite a mensagem. Após notificado, Dom Pedro decide que não voltaria a Portugal de modo algum, e que dali em diante o Brasil seria totalmente independente de Portugal. Daí vem uma de suas falas mais reconhecidas. Abre aspas. De hoje em diante estão quebradas nossas relações. Nada mais quero do governo português e viva a liberdade do Brasil. As cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguir-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Brasileiros, a nossa dívida de hoje em diante será independência ou morte, e as nossas cores de verde e amarelo em substituição às da corte. Fecha aspas. Esse episódio ficou conhecido como o Grito do Ipiranga, o qual é citado até mesmo na primeira estrofe do atual hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, e um povo heróico gado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. A proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, marcada pelo lendário grito de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, configurou o país como uma nação independente, rompendo suas ligações prévias com Portugal. E, entre vários motivos para tal, são particularmente citáveis a vinda da família real para o país, o fato do país ter sido elevado a Reino Unido, o desgaste residual entre os colonos e a elite brasileira contra Portugal e, principalmente, a Revolução Liberal do Porto, devido à intenção da corte portuguesa em revogar as mudanças exercidas pelo rei no período joanino. Como consequência direta da proclamação da independência, surgiram ao redor do país numerosos conflitos referentes ao desacordo entre algumas províncias e o príncipe regente, onde uma vasta gama dos parlamentares da corte portuguesa, a fim de manter os privilégios uma vez concedidos pelo antigo rei, se sentiram na obrigação de tomar as rédeas e limitar de alguma forma essa disposição autônoma do país, determinando o controle português sobre algumas dessas províncias e exigindo a volta do rei de Portugal. A partir disso, usando das tropas que tinha sob seu controle, o monarca lusitano instaurou na Bahia, inicialmente, um sanguinário conflito o qual perdurou de 7 de setembro de 1822 até 2 de julho de 1823, contabilizando aproximados 1.300 mortos por parte da resistência da elite, seja em conflito direto ou por asfixia, nos porões dos navios das forças imperiais. E, por fim, frente à falta de tropas suficientes para combater seus adversários, o príncipe regente, em detrimento dos males de guerra, pediu pelo auxílio da Inglaterra e concedeu sua força ao monarca à custa de uma dívida bilionária, a qual bastou para sufocar a resistência restante, tal como prevenir possíveis invasões em tal momento de fragilidade. Pouco após a proclamação da independência, em 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi sagrado e coroado como Dom Pedro I, tornando-se o imperador do Brasil, o que levou o monarca, como comemoração, a criar a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, a qual se tornaria posteriormente o símbolo de poder do Império. Então, em suma, podemos elevar o ano de 1822 como um dos mais cruciais para a história nacional, contando com a participação de cada figura da época, sejam heróis como Dom Bonifácio ou Maria Quitéria, ou figuras da realeza feita Maria Leopoldina e Dom Pedro. Isso tudo unido contra as forças de Portugal e o mundo, em nome de um futuro em que o Brasil pudesse pensar e agir por si mesmo, em nome de um futuro de um país independente.